Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Como sempre, deixo o contato pessoal aqui se vocês precisarem mandar alguma mensagem pessoal. Se não precisarem, aí tem o nosso grupo lá. Nós estamos aqui no plano de estudo tutorado. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio. Nós estamos no volume 7. Esse é o nosso último volume de conteúdo. Encerrando aqui, nós teremos então... Pessoal, quero que vocês prestem bastante atenção. Nós estamos trabalhando aqui o conteúdo da língua portuguesa. Na primeira semana nós trabalhamos o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Na segunda semana, que foi a semana passada, nós trabalhamos o domínio discursivo, objetivo da interação textual e função sociocomunicativa do gênero. Nessa semana 3, a gente trabalha a variação linguística no português brasileiro. Agora tomem muito cuidado pelo seguinte: para não atrapalhar o descanso de final de ano, as festas de final de ano, nós trabalharíamos na outra semana, pessoal, a semana 4. Porém, como as atividades param no dia 22 de dezembro, aí essa semana ela ficaria solta. Então, nós vamos trabalhar, na verdade, a semana 3 e a semana 4 juntas. É só vocês irem acompanhando aí. Então, na semana 4, o conteúdo vai ser a organização temática. Bom, no que se refere à semana 3, o que a gente vai trabalhar? Nosso eixo temático é a linguagem e a língua. Nosso tópico vai ser a variação linguística no português brasileiro. Quanto à habilidade, o que nós vamos desenvolver aqui de habilidade, pessoal? Adequar a variedade linguística ou estilística de um texto à situação comunicativa e ao gênero do texto. Quais são os conteúdos relacionados? Nós vamos trabalhar aqui 2 conteúdos. Valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo. Caracterizar a partir da leitura dos textos literários formas de representação do imaginário brasileiro. Interdisciplinariedade. O que nós vamos trabalhar aqui? Linguagens e suas tecnologias, e vamos trabalhar com as ciências humanas. História, geografia, sociologia e filosofia. Vamos começar as atividades. Pessoal, tudo bem com vocês? Sem dúvida, né? Graças a Deus. Mais uma semana estamos começando. E nela iremos ver algumas questões linguísticas muito importantes. Você já ouviu falar de variação linguística? Não? Então vai saber agora o que é. Vamos ver a definição de variação linguística. O que é variação linguística? São os diferentes modos de uso da língua. É importante pontuar que a variação ocorre dentro da mesma língua, ou seja, iremos discutir aqui as variações no jeito de falar a língua portuguesa. Certinho, pessoal? Vamos ver aqui 2 níveis de linguagem da variação linguística. A padrão, que é a norma culta, e a coloquial, que é a que a gente usa no dia a dia. Então vamos primeiro ver o que é a variedade padrão da língua. A variedade padrão da língua é aquela que segue as regras estabelecidas pela gramática normativa. O que é a gramática normativa? Aqui do lado a gente analisa. A gramática normativa é aquela que reúne as normas, ou seja, as regras da língua. Ela prescreve a forma ideal de escrita e fala da língua por meio de diversas regras. A gramática normativa é a mais estudada no contexto escolar. Voltando de cá, pessoal, a variedade padrão é usada em situações formais. Então, presta atenção, hein? Variedade padrão, situações formais. Em documentos oficiais e nas escritas escolares e acadêmicas. Além disso, ela tem maior preocupação com a pronúncia das palavras e deve haver a ausência do uso de gírias. A variedade padrão, que está de acordo com a norma culta, né, pode ser chamada também de variedade de prestígio, justamente pelo fato de ela ser prestigiada, escolhida pelos órgãos e escritas oficiais. Agora vamos falar um pouquinho da variedade coloquial. O que é a variedade coloquial? Ela é utilizada no nosso dia a dia, de maneira corriqueira. Esta variedade ela não tem tanto compromisso com a gramática normativa. Por isso não segue com tanto rigor as regras da língua. O objetivo do falante, ao usar a linguagem coloquial, é transmitir a mensagem, não se preocupando tanto em como a mensagem será estruturada.
Leia os quadrinhos seguintes e responda o que se pede. Veja que nós temos aqui dois personagens. O Chico Bento, que representa um falar regional, típico do interior, como nós aqui, né? E aqui a professora, que é a autoridade da língua, do conhecimento. Então veja como que o Chico Bento se manifesta. Quais são minhas notas? A professora o corrige, né? Quais são minhas notas, Chico? Aí ele vem e continua falando aqui do mesmo jeito que nós falamos ali, ó. De maneira mais regional, né? Pai, eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já para o castigo. E aí ele recebe um castigo. E depois no final. E amanhã quero você o fino no português, quer dizer, sabendo muito. Então nós temos aqui duas maneiras, né? Uma maneira coloquial, também com traços do regionalismo, regional, representado pelo Chico Bento, e a professora, representando aqui a variedade que nós falamos ali, é padrão, a norma culta, é mais prestigiada, típica de quem tem maior escolaridade. Vamos trabalhar a correção das atividades aí, gente. Quais são os níveis de variedade? Quais os níveis de variedade podemos perceber nos quadrinhos do Chico Bento? A gente vai responder o quê? Os níveis de variedade linguística são o padrão e o coloquial, que a gente acabou de falar. A variedade linguística padrão é aquela que obedece às regras gramaticais, está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Já a variedade coloquial é aquela em que a linguagem é usada no dia a dia, para se comunicar com um amigo, um primo, alguém que a gente conhece no dia a dia, sem formalidade. Tá certo? Olha a letra B. Qual a variedade utilizada pelo Chico Bento? Justifique sua resposta com trecho do texto. O Chico Bento, nós vimos que ele utiliza uma linguagem mais coloquial. E aí a gente falou até nos traços de regionalismo, né? Ele tem uma maneira típica de uma certa região interiorana. Essa variedade, ela fica evidente aonde? Na fala dele que ele diz, quais são minhas notas? O personagem quer dizer o que, segundo a correção que a professora fez na sua fala? Quais são as minhas notas? Entretanto, ele utiliza a linguagem do dia a dia para se comunicar, sem a preocupação com o uso correto da língua portuguesa. Aí vem a letra C, pessoal, e pergunta para a gente a letra C. Qual a variedade utilizada pela professora? Justifique sua resposta com trechos do texto. A nossa resposta vai ser em que sentido, gente? A professora utiliza a variedade padrão. Ao falar o quê? Quais são as minhas notas, Chico? A professora faz um uso correto do português, conforme as normas gramaticais, que a gente viu que ela fala respeitando a gramática normativa. As variedades padrão e coloquial podem e devem fazer parte das nossas vidas. A variedade padrão aprendemos na escola e devemos usá-la em situações formais, como entrevista de emprego, comunicação com pessoas de autoridade, escrita de texto na escola ou de um currículo. Já a variedade coloquial, gente, nós devemos pensar bem, porque pode fazer parte do nosso dia a dia, em conversas com colegas, seja presencialmente ou via redes sociais. Por isso é importante termos a noção da chamada adequação linguística. O que é a adequação linguística? É justamente sabermos qual a variedade usar a depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. Leia a charge a seguir. Veja, nós temos um homem de terno, roupa extremamente formal, com uma prancha, do lado de um surfista. Essa situação é uma situação informal. No entanto, ele não respeita a situação informal, não faz a adequação linguística correta e ele diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos. Ele usa aqui, para quem se recorda da colocação pronominal, ele usa uma mesóclise, que é uma colocação pronominal muito formal para uma situação comunicativa informal, nesse instante ou mais tarde. Bom, a nossa correção agora aqui é assim. Qual a variedade utilizada pelo personagem no quadrinho?
A variedade utilizada é a padrão ou formal. A variedade utilizada, que nós vimos que é padrão ou formal, está adequada para o contexto de comunicação? Por quê? Primeiro nós vamos responder que não, né, gente? Por quê? Porque aquele contexto de comunicação é uma situação informal. Ele deveria ter feito o quê? Uma adequação da linguagem, principalmente a situação receptor, e ele não fez. Então a gente vai responder que não, pois é um diálogo em que o receptor da mensagem é um surfista. Bom, agora aqui a gente já passa para a semana 4. O que a gente vai trabalhar na semana 4? O eixo temático nosso é compreensão e produção de texto. O tópico nosso é a organização temática. Quanto à habilidade, nós vamos trabalhar uma habilidade, que é construir a coerência temática na compreensão e produção de texto, produtiva e autonomamente. Conteúdos relacionados, nós temos 2. Primeiro, valorizar a leitura literária como forma de expressão do mundo e de si mesmo. Caracterizar a partir da leitura dos textos literários formas de representação do imaginário brasileiro. E a interdisciplinariedade, o que nós vamos trabalhar? As linguagens, suas tecnologias, ciências humanas e ciências sociais. Então vamos às atividades. E aí, pessoal, como vocês estão? Vimos até agora importantes conteúdos no nosso plano de estudo tutorado. Esse é o volume 7, lembrando vocês. Estudamos o que é e como se estrutura um relato pessoal. Analisamos o trecho de um livro, Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, do Bartolomeu Campos Queiroz, e vimos o que são e como se adequar ao uso das variedades padrão e coloquial da língua portuguesa no nosso dia a dia. Agora é com vocês, pessoal. Número 1 vai pedir o quê? Escrevam um relato pessoal, obedecendo toda a estruturação que aprendemos na primeira semana, início, meio e fim, divisão de parágrafos, e que você conte sua relação com a escola e a importância dela para a sua vida. Seu texto deve estar adequado à variedade padrão da língua portuguesa, porque aqui nós estamos trabalhando um texto formal. Então é muito importante que você escreva de maneira muito correta. Pessoal, correção das nossas atividades, como sempre eu peço para vocês que postem foto no grupo, me mandem mensagem para que a gente continue trocando as correções lá. E é isso aí, pessoal, nossa aula, semana 3 e semana 4, e aqui a gente encerra o PET número 7. Provavelmente na outra semana, repito essa aula aqui, para pedir que vocês recoloquem lá as atividades, aqueles que estiverem faltando, tendo uma chance de recompor as atividades, tá joia? Bons estudos, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula nossa.